Oi, turma. Boa noite. Começamos mais uma live pontualmente às 19h30. Hoje temos um convidado muito especial. Oi, Eva. Oi, Samira. Nosso convidado hoje é a Ventisqueiro. Eu espero que a gente tenha um público bastante grande, porque ele está entrando pela conta da Vinha Ventisqueiro do Brasil, né? Já vou avisá-lo que a gente está online. Ops, perdoem, desculpa, porque ele ainda não entrou. É sempre esse inicinho até localizar, né, o nosso convidado. Isso, muito obrigada. Já está entrando. Já está convidado. Olá, buenas Oh, noches. hey, Assim, como está? ¿todo bien? Acerca un poco más. Ay, Adentro. ah, vamos Así, aí, está ó. bueno. Vamos encaixar bem aqui. Perfeito. Horácio Fuentes, um pedaço brasileiro, porque é casado com uma brasileira, então podemos falar em português para que as pessoas não se sintam muito distantes. Você entende tudo, não é mesmo? Entendo. E vamos Eu falar já, devagar para que as eu já, pessoas. eu já tive uma aula bem profunda. É claro, pois sim, agora que tem crianças, então vão falar todos em comum, não é mesmo? É verdade. Então você está a 7.300 quilômetros de mim, aqui no Brasil, em Belo Uhum. Horizonte, porque você está em Atlanta, né, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E você queria que você se apresentasse, porque alguns dos nossos convidados querem saber quem você é. É claro que você já é uma pessoa conhecida, foi divulgado, e depois nós vamos nos apresentar também para os seus convidados. Então, por favor, gostaria que você me dissesse e dissesse para a turma. Bom, primeiro, Vanessa, eu queria agradecer seu convite. Eu achei muito legal a temática que temos para compartilhar hoje com todos os convidados. Queria agradecer também a Ana Paula, de Cantu, toda a equipe Cantu, que é nosso parceiro no Brasil nacional. Já, É isso. já temos mais de 15 anos trabalhando junto, uma parceria muito grande, muito bonita, de construção de muita de valórica. E, Uhum. bom, meu nome é Horácio Fuentes, para as pessoas que não me conhecem, eu sou enólogo formado, eu já trabalhei em algumas colheitas temporais, em algumas vinícolas como ventisqueiro, que eu comecei lá trabalhando como enólogo assistente. E eu desenvolvi minha carreira na ventisqueiro, agora parte comercial, ajudando alguns mercados. Eu moro nos Estados Unidos, trabalhando um pouquinho aqui, ajudando a nossos parceiros aqui, ajudando nossos parceiros com uma equipe muito grande, muito comprometido no Brasil. Perfeito. E você atua diretamente com a área comercial, cuidando Eu, desses clientes. exatamente, hoje eu tenho um rol de comercial. Eu ajudo as equipes comerciais para trabalhar uma parceria que é muito de mão a mão, muito trabalho que fazer para promocionar os vinhos Isso no que estamos Brasil. fazendo aqui hoje, né? A Exatamente, oportunidade que nós estamos tendo de você estar em Atlanta, estamos em Belo Horizonte, e muitas pessoas do Brasil todo estão nos assistindo. É uma aula para todo mundo. eu acho que é muito legal, é um sentimento muito bonito agora, coisa de tudo, a coisa que está acontecendo hoje, a loucura que está acontecendo no mundo, este negócio de lives, contacta a gente, pessoas, poder interactuar um pouquinho mais com a cultura do vinho, né? Que tem muita coisa que falar. Hoje temos 3 vinhos extraordinários para compartilhar, cepas ou bem muito especiais, lugares geográficos muito especiais. Eu vou tentar de levar tudo
para frente. Toda a pergunta, eu sou muito fã das zonas geográficas que vamos a falar. Itata, a Palta, que é um tesouro que a gente tem lá. E vamos a provar, vamos finalizar com um vinho único no mundo, né? Que não tem ninguém, que é um Sauvignon Blanc de Atacama, do deserto, o deserto mais árido do mundo, com certas características que a gente vai profundizar, mas com certeza hoje vamos a viajar em nossas mentes, vamos fazer tudo equipe aí, eu não sei quantas pessoas estão participando, mas eu vou levar todo mundo para o Chile hoje. Vamos pegar uma viagem legal e vamos explicar um pouco o que tem detrás de cada vinho, que tem grandes enólogos, grandes equipes e muitas pessoas detrás de um rótulo, né? Isso. Quando nós, eu e a Eveline, aqui em Belo Horizonte, que coordenamos essa confraria, bom, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, tenho uma confraria feminina aqui junto com a Eveline, em Belo Horizonte. Somos mais de 500 mulheres já que participam, que já passaram pela confraria, e ativamente temos, em média, 120 mulheres por mês, né? Que vão às confrarias, fazemos em restaurantes, com 5 pratos, 5 vinhos, todos eles harmonizados. E esse conceito que a gente criou, ele dá a oportunidade das pessoas experimentarem cada pedacinho do passo a passo do jantar e também da harmonização deste com o vinho. Não só vinho, a gente fala também de outras bebidas, porque o universo é muito grande. Recentemente fizemos uma confraria de drinks de vinho, então, muita coisa. Quando nós escolhemos esse tema, e a gente escolheu a Ventisqueiro, tivemos uma razão muito especial. Quando conheci o Chile pela primeira vez, uma guia de turismo me disse que o Chile era aquele pedacinho do mundo onde Deus tinha terminado de fazer o mundo inteiro e tinha colocado tudo que sobrava lá no Chile. Porque tem mar, tem cordilheira, deserto, tem áreas verdes maravilhosas, tem de tudo, não é mesmo? Vulcão, deserto. Olha, Vanessa, a gente tem um país muito especial. Eu te vou falar que é um paraíso para produzir vinho. A gente tem uma história muito humana de fazer vinho. Hoje vamos a experimentar vinhos que têm cultura de 450 anos. Variedades que entraram por Porto de Concepción, no Itata. Temos uma cultura e temos condições geográficas que ajudam para a produção de cachos com muita qualidade. Aí no rincão do final do mundo, a gente já sobreviveu de várias coisas, né? Você lembra o ter grande terremoto? Tem até furacão que aconteceu hace pouco, tem tsunami, tem tudo. Tudo acontece no Chile no final do mundo. Tudo, é a ponta do mundo. Isso é verdade. Então, o fato de escolher também, para além de ser um país que está no extremo do mapa mundi, a gente escolheu não só isso, mas o fato de ter vinhas em condições extremas. Ou seja, vamos falar de cada um desses 3 vinhos, se pudéssemos falávamos mais, porque há muitos outros, mas esses 3 que a gente escolheu, porque pegamos as 3 partes do Chile, dividindo entre norte, a região central e sul. Depois aquela divisão onde é a denominação costa, entre cordilheiras e cordilheira, não é isso? Exatamente. Então estamos fatiando o Chile para poder compreendê-lo de maneira fácil. E eu queria que você explicasse. Com muita alegria eu vou explicar, Vanessa. Eu queria... Primeiro eu vi aí uma grande amiga, Carol Stern, que acaba de entrar, saúde para ela. Eu estava olhando aqui que
eu estou sentindo um pouco intimidado, porque são mulheres. Não, olha, nosso professor É, de vinhos está aqui, alguns profissionais sommeliers, tá. muita gente ficou. O Carvalho, que é um sommelier também da área de restauração, muita gente aqui. Tem grandes pessoas que. Porque a confraria tem eventos também que não são só para mulheres. Nós Entendi. temos aqui um wine tour, não sei se a Ana Paula comentou com você, que as pessoas elas se aportam de uma taça e vão caminhando por la calle para beber. Então tá. Então tá, Vanessa. Bom, vamos começar esta viagem bonita pelo Chile. Eu queria invitar a todo mundo aí ficar relaxado. Vamos passar bem hoje. Vamos servir uma taça de vinho. Eu sempre tenho um decantador aqui para decantar o vinho. Eu acho que faz muito bem o contato com o oxígeno. Eu sempre recomendo É mesmo? vinhos. Já vamos começar com um Cinsault, que é bem leve, mas sempre eu recomendo aí um contato com oxígeno. E também sempre alguma coisa aí para experimentar, né? Eu escolhi alguns frutos secos, alguma coisa aqui Olha, para... você está muito. Aqui não tinha feito nenhuma harmonização assim, viu? até um chocolatinho preto, 60% cacau, para... Ah, isso eu posso buscar. A gente tem uma das Luluvinhas, tem uma fábrica de chocolates e tem um cacau que é mineiro, daqui de Minas Gerais. Isso é fantástico, porque na final do dia o vinho está feito para compartilhar, está feito para desfrutar com algumas comidas regionais. E isso é o nosso desafio, que todo mundo que está convidado hoje leve um sentimento, leve aromas, leve coisas bonitas de cada taça do vinho. Então vamos lá, aí a apresentação. Vinícola Ventisqueiro, eu trabalho na Ventisqueiro já há muito tempo. Eu sou uma pessoa muito fã pelos os valores que tem a vinícola. A gente é uma família, está constituída, a Ventisqueiro é uma vinícola familiar. O dono da vinícola é uma pessoa muito comprometida com os próprios vinhedos. Tudo que a gente faz, hoje o 95% que a gente faz é a vinícola própria. Isso faz uma grande diferença com qualquer outra vinícola. Compromisso com a sustentabilidade, o compromisso com a responsabilidade social, são valores familiares que vamos experimentar hoje. Também, Só te interrompendo, algumas pessoas estão falando que já estão bebendo, algumas me chamaram antes que estão bebendo. Temos Luluvinhas com um Grey na mão, então estou feliz. Eu também já coloquei o meu primeiro aqui, ó. então Vou te acompanhar na viagem, vamos, conforme escolhemos. vamos na viagem. Então, todo mundo aqui, imagina, você fecha o olho, a gente vai pegar uma viagem para Oitata. Oitata onde o latte Cinsault, ele tem origem. É um Cinsault añada 2017, é um 100% Cinsault. E interessante saber qual é a origem da variedade de Cinsault. A variedade de Cinsault, ela tem uma origem no sul de França. Ela chegou ao Chile 450 anos atrás, muito tempo, pelo Porto de Concepción. As vinícolas são vinícolas antigas. Algumas alcançam 100 anos, 70, 100 anos. É uma viticultura de secano. Isso é uma viticultura que são parreiras com raízes muito fundas. É uma viticultura diferente de tudo que se conhece na zona central. A gente lá faz um projeto muito bonito que se chama Vinhos Singulares, que é um projeto que ajuda a pequenos produtores de Cinsault. São pequenas famílias e allí a gente fortalece um valor de responsabilidade social. Então, eu gosto muito deste negócio. A variedade Cinsault chegou ao Chile, junto com o país e outras variedades, para fazer principalmente vinho de igreja. Exato.
E é uma variedade de secano e que tem muita produção pela parreira. Então, Explica o que é secano para, para as pessoas que ainda não têm tanto conhecimento. Aqui no rótulo diz, né, que DO, que é a denominação de origem, né? Secano, interior, Vale do Itata. Exatamente. Secano quer dizer que são parreiras que estão aí, não precisam água. Elas são sobreviventes. Cinsault é uma variedade muito forte. Ela tem origem na Languedoc, na França. Ela também é conhecida na Sudáfrica como Hermitage. Você lembra do Hermitage? Claro, claro. Que é a combinação de Cinsault com Pinot Noir. Exato. Então, ela é uma variedade forte, uma variedade, é um cacho de uva que suporta tudo. Então, o secano é uma variedade que deixou aí, no passo do tempo, e ela sobreviveu, é um sobrevivente. E Então, essas vinhas, então, têm quantos anos? estamos falando que vinícolas sobre 50 anos, são parreiras muito baixas, muito fortes. E a gente aprendeu, o chileno, o enólogo, aqui tem vários enólogos involucrados, uma equipe de enólogos involucrados muito experto na restauração do Cinsault. Porque Essas vinhas, então, são em vaso ou são são, parreiras? são em vaso. Em vaso, ou seja, uma planta única, vaso mesmo, né, que a gente fala, porque ela está sozinha, exatamente. estruturada no seu próprio corpo, né? Exatamente. O que Não a está gente... embardada, não está amarrada uma nas outras. Não, isso, Vanessa, o que a gente chama em espanhol cabeça. Exato, exato. E tudo esta origem vem de Europa. E a gente aprendeu porque esta variedade foi deixada no sul do Chile, como é uma variedade que dá muitos quilos pela parreira, foi para fazer vinho barato, muito tempo, porque a gente não tinha conhecimento suficiente para apreciar o que se pode fazer com menos e tratar a viticultura de um jeito diferente, uma pegada diferente. E o que a gente ventisqueiro está fazendo aí foi liderado pelo Felipe Tosso, enólogo-chefe, Alejandro Galás, grandes enólogos especialistas, Ángel Marchán, grandes enólogos especialistas com mais de 20 anos de experiência nisso. Eles coleitaram algumas famílias, produtores antigos, que têm Cinsault. E a gente ajudou, a gente fez uma aula educativa a eles, juntou eles e lhe ensinou uma nova pegada de viticultura. Então agora a gente coleta menos cachos, faz um trabalho diferente e chega a um conceito que é um vinho muito bom. Muito mesmo. É um vinho leve, tem muita fruta, um vinho muito frutal, tem uma acidez natural da colheita, do momento da colheita. É um vinho que tem 30% do vinho ficou no carvalho francês, 10 meses, e um 70% ficou no tanque inox. Então, é uma combinação que destaca muito a fruta. Por isso que eu escolhi esta almendra, bem fruto seco, bem levinha. Também alguns outros frutos assim, tem passa, que é uva. Algum queijo leve, é muito bom para este vinho. Ele tem uma cor que tem uma certa coisa translúcida, de muito brilho, né? Então ele é atraente e os aromas dele são bastante florais, um floral diferente. É muito diferente. E qual é, então, a maior dificuldade desse vinhedo? O que tem de mais, além de tudo isso que você disse, né, de retomar esses viticultores, de tratar a planta de uma maneira diferente, de controlar o vigor vegetativo, né, a produção por planta. O que mais que tem de tão especial em Itata, especificamente? Porque falamos muito dessa região aqui. Bom, o Itata é a cuna, é onde começou a viticultura do Chile.
estamos falando 1570, 450 anos atrás. Então tem uma origem, tem um sentimento, tem um tesouro de viticultura. Você viaja para o Chile e vai à zona central, onde estão as parreiras, de um jeito diferente. No Itata oferece uma originalidade, uma coisa, um jeito único de parreiras que são muito antigas. Então, que acontece com uma parreira antiga? Ela está madura, ela já, a raiz já encontrou a napa de água subterrânea, muitas vezes, vários metros baixo do nível do solo. Então, ela já está tranquila. A vinícola jovem, a parreira está procurando a napa, está procurando a água. Esta parreira já encontrou a água, ela está deixando florescer o melhor dela e ela controla os quilos pela hectare naturalmente. Então, se a gente faz um trabalho aí, eu acho que o desafio mais grande de nosso equipe enológico e o trabalho mais bonito que tem este projeto aqui é simplesmente a parte de responsabilidade social, como a gente ajuda e levanta a educação das pessoas, das famílias que têm estas parreiras antigas e ensina a eles como se faz um vinho mais de alto nível. De alta gama. Exatamente. Me explica uma coisa, Orá. Olha só, o que significa esse rótulo, o design do rótulo? Vanessa, isso é uma muito boa pergunta. Eu gostei. Porque somos designers, né? Eu e a Eveline trabalhamos com decoração, somos designers, então a gente fica muito atenta a esses detalhes. Porque são mensagens ocultas de um rótulo, não é? Exatamente. Oculta não, você vai explicar agora. Bom, oculta até agora. Agora vamos saber a verdade. Isso. Não, Vanessa, o ventisqueiro é uma geleira, né? É um significado de geleira. A gente tem um valor que desafiamos o status quo. A gente tem o que o latte é uma geleira colgante no sul do Chile, maravilhosa, eu vou mostrar uma foto da geleira. Eu tenho aqui preparado aqui algumas fotos para mostrar aí a todo mundo. É realmente um negócio muito bonito. Não sei se aí alcança a ver. Ah, claro que sim. E essa água maravilhosa aí? É um lugar único. Eu lembro, a gente fez muitos anos atrás uma viagem de incentivo para nossos parceiros e fomos até lá com muitos clientes a degustar queulate frente da geleira. Foi uma experiência fantástica. Eu recomendo a todos os pessoais que querem recorrer Chile já quando tudo volta à normalidade. O negócio é fantástico. E essa geleira é o reflexo do rótulo. Aí a gente tem uma equipe de marketing muito legal e eles figuraram um pouco acima os extractos do como se vê a geleira, que não tem uma coisa fixa, senão altos e baixos, o movimento dela, né? O movimento dela. Movimento. Dá para sentir exatamente isso, né? E tem até essa coisa da sensibilidade tátil, né? Uma coisa que transfere para o rótulo. Vinos singulares significa que é esta linha especial que você disse, né? O queulate está chamado para ser um vinho de mixturas, não de mixturas, de um vinho de combinação com comidas. Então, a gente tem certos desafios no queulate para levar à alta gastronomia coisas diferentes. E queulate significa o quê? Queulate é o nome da geleira. Nome da geleira. O Alves está dizendo aqui, terras lejanas. São terras distantes? São terras distantes, sim. Mas é o nome Mapuche ou não? O Mapuche tem uma influência maior no norte? Não, o Mapuche tem influência em todo o Chile, né? Mas queulate tem uma influência, toda a região do sul tem uma influência também muito grande do Mapuche, que é a origem mesmo de nossas raízes.
do povo, né? Ou do seja, para povo, quem não sabe, da energia. exatamente, ou seja, é o povo que está lá desde sempre, né? São os índios da nossa América, não é mesmo? Exatamente. E há um respeito muito grande pela cultura mapuche no Chile, Muito. né? Que os mapuches não tiram nada da terra sem pedir permissão. Então, eu sei que os viticultores também têm esse respeito extremo Uhum. por tudo que diz respeito a essa cultura, né? É muito importante cuidar de onde uno vem. E é a essência do respeito pelas histórias que a gente tem. E aí tem muita história, tem muita coisa, tesouros que se podem descobrir. E com certeza este vinho que a gente está experimentando hoje está levando a gente a experimentar história. Verdade, viu? Itata, então, está ao sul, né, de Santiago. O Santiago, vamos entender que está bem centralizado ali. Uhum. E essa região está a quantos quilômetros, mais ou menos, de quilometragem ou carro? Bom, se a gente, todo mundo está em Santiago agora e a gente pega um bus grande para todo mundo ir lá, a gente vai pegar umas 6, 7 horas, porque são 450, 460 quilômetros. Então, tem uma estrada, só uma estrada, e depois é um secano costa, porque a gente vai Guariligue, que é o nome do povo, onde a gente tem as uvas, os cachos, fica na parte sul costa, com toda a influência dos ventos frios do mar. Então, esse vinhedo está direcionado para o sul, embora esteja no hemisfério sul, ele ainda também está direcionado para o sul, para que fique mais fresco, então. Exatamente. Então, Porque toda orientação, pessoal, toda orientação de vinhedo que está para o sul está contra o sol que está no Equador. É nesse sentido que a gente fala de orientação de vinhedo, tá? O Felipe, que é um chefe de cozinha, está perguntando se Queulat é o Parque Nacional ou se é só esse conjunto arquitetônico natural aí. muito obrigado, Felipe, pela pergunta. É um parque nacional que o tesouro mais grande é chegar a esta geleira. Então, todo o parque, você caminha, você vai, faz uma caminhada e chega a esta geleira impactante do nome Queulat, e a gente faz uma referência para este tesouro que a gente tem, o mesmo que Grey, porque o Grey também é outra geleira no Parque Nacional Torres del Paine, outra região, e a gente Ventisqueiro faz referência a estes patrimônios nacionais tão referentes do nosso país. Uma outra pergunta é, nesta mesma linha que eu lá, porque é uma linha, né? É uma linha com vinhos dentro dela. Quais vinhos mais a gente tem? A gente tem, bom, um Cabernet Sauvignon, tem o clássico Carmener, muito bom, tem o Pinot Noir. Aí você pode fazer sem só Pinot Noir, faz um Hermitage chileno. Exato! Claro, aí tem um jogo aí para fazer. E são vinhos que estão muito focalizados e a equipe Cantu trabalha muito forte com chef de cozinha. Oh, isso é espetacular. O Fracaroli, Fracaroli, isso mesmo. Ele deu essa resposta antes, que ele é exatamente nesse momento, eu sinto muito não estar fazendo o mesmo, ele está fazendo a harmonização com frutos secos. Tá? Eles estão perguntando qual é a sua sugestão de harmonização. Isso porque é um vinho que tem uma despretensão de cozinha, mas também pode harmonizar com uma cozinha mais elaborada. Porque tem acidez, muita acidez. E a cozinha pede vinhos que tenham acidez. Exatamente. Hoje, Vanessa, já como está o mundo hoje, eu sempre falo, aqui tem que ser open mind. Tem algumas referências, claro, que tem alguns parâmetros que você pode tomar, mas aqui a criatividade de cada um dos presentes, os convidados, vai ser o que vai marcar a diferença deste vinho. Eu gostaria
as pessoas que estão escutando hoje esta palestrinha do vinho, que elas mesmas falem o que elas imaginam. Porque a verdade, quando uno fala vinho tinto, algum peixe, bom, estamos seteados que não se pode, mas tem pessoas que gostam. Ó, Então, a gente aprendeu com o Carvalho, que está aqui, além de tudo, ele cozinha muito bem, que um vinho desse iria muito bem com atum, por exemplo, porque é um vinho que claro, tem um perfil de leveza. E o atum é um peixe poliglota, ele fala todas as línguas. exatamente. Porque ele é de uma cor escura, ele Uhum. tem uma tensão, uma fibra. Então, eu também faria essa harmonização com um atum selado da Tati, que está aí nos assistindo. É uma Lulu Vinhas que é chefe também. Muito bom, muito bom. Isso é parte da cultura do vinho. E, bom, a gente sempre trabalha muito perto dos sommeliers, os chefes, porque eles são parte da levar esta cultura à gastronomia. É uma conexão muito bonita para fazer que todo o esforço que a gente faz no Chile, coletando, fazendo vinho, perfil do vinho, chegue a uma harmonização legal. E por isso que eu falo, a harmonização pode ser o que vocês imaginam, o que vocês gostam. Exato, exato, exato. É claro que a gente não vai criar uma briga aí, né, no nosso paladar, mas se está agradando, não vamos ter medo de fazer as experiências, né? A gente está fazendo aulas à noite, porque eu chamo essas lives de aula, com o Adriano Vilhena, que é coordenador do curso de gastronomia do Senac, e eu estou aprendendo muito sobre isso, né? De pensar fora da caixa, de fazer, de desconstruir essas teorias. É claro que existem regras quase bioquímicas, mas a experiência é o que torna essas harmonizações o mais legal, né? Com certeza, eu vou aqui agregar um negócio que eu estou sentindo aqui também, que tudo está, também esta pandemia que a gente está vivendo, todo este negócio que está acontecendo hoje no mundo, vai levar a gente a ser melhores, porque vamos ser mais criativos. Hoje a criatividade está subindo em todo sentido, tecnologia, forma de fazer as coisas, e no vinho também. Então, eu acho que na parte positiva de tudo que a gente está experimentando hoje é desfrutar e fazer honor a nossos próprios sentimentos. Pronto, é isso. É isso. Então, que eu lá há outros vinhos, vinhos singulares Vinhos também, singulares, sim. né? O Gran Reserva que você quer explicar um pouco, porque é um conceito diferente do uso da madeira, como você disse, 30% do vinho passa por madeira, ou seja, as pessoas têm ainda um pouco daquela cultura da legislação de vinhos espanhóis, né, que os classifica aí de uma maneira obrigatória, mas os vinhos chilenos não seguem essa legislação. É importante lembrar isso. O fato de ser um Gran Reserva não significa que tenha demasiado tempo em madeira. Tampouco que tenha o tempo todo sido colocado todo vinho em madeira, não é? É verdade. Bom, o vinho chileno, o vinho argentino, o vinho australiano, o vinho californiano, eles não seguem a mesma regra que a Espanha. Espanha tem sua regra antiga, de muitos anos, e a gente tem uma forma de fazer o Gran Reserva muito ligada à produção de uva por hectare. Então, quando a gente fala um vinho como Queulat, estamos falando de 7.000, 8.000, 9.000 quilos por hectare, que o que faz é que seja um vinho mais concentrado e que leve a qualidade diferenciada superior a um vinho reserva. E o passo, porque o passo por o carvalho francês aqui são 30% por 10 meses. Então, tampouco muita coisa. O conceito Não quer tampar a fruta, né? Não quer tampar a Não quero frescura. tampar a fruta. Aqui o segredo, realmente, e o Gran Reserva, a qualidade, vem da vinícola. Isso o bonito de um vinho singular, que ele reflete o mais puro onde as pareiras estão localizadas. Outra coisa
informativa, porque muita gente fica ali, né? Só olhando teor alcoólico, umas coisas assim. Outra coisa muito legal de saber enquanto informação é esse single vineyard, por favor. Bom, single vineyard tem duas coisas que eu queria aclarar. Single vineyard, bom, é um conceito americano que quer falar que as cachos vêm de uma vinícola, de uma zona geográfica. Single vineyard é uma vinícola. Mas outra coisa que eu queria passar aqui, compartilhar com toda a equipe que está hoje com a gente, é a temperatura do serviço, a temperatura que a gente está bebendo o vinho, porque eu sou muito fã do Brasil, e eu já fui muitas vezes para lá, porque eu sou casado, eu tenho até uma filha chilena brasileira, americana. E tem muitas regiões no Brasil que algumas são mais quentes, outras são mais frias. Frescas, né? Frescas. Então, eu queria falar um pouco da temperatura de serviço, que eu acho que é importante. Eu, pessoalmente, e sempre eu sigo as palavras do nosso enólogo-chefe Felipe Toso, é experimentar estes vinhos assim, no tipo 17, 18, máximo 19 graus, porque já 20 graus para cima, já o vinho começa um pouquinho mais quente e deixa de expressar essa fruta tão pura que tem um vinho como este e o GCM também, que vamos experimentar. E não tem necessidade de ser mais frio, porque o que às vezes as pessoas esfriam o vinho um pouco mais, buscando essa frescura, se matar a sede. E esse vinho não precisa disso. Na temperatura adequada, ele dá esse frescor, essa salivação que a gente fala muito aqui pela lateral e vontade de comer. Você tem toda a razão. É verdade, porque esse é um vinho leve, um vinho de entrada. Então, é um ponto importante. Quando a gente faz um negócio como que eu faço, que eu sempre uso meu decantador pessoal para todos os vinhos, você quando vai botar o vinho aqui e você deixou assim, tipo 16 graus, você tem que entender que já 1 grau vai subir, 16, 17. Provavelmente outro grau vai subir quando você leva o vinho à taça. Então, se você deixa o vinho 16, já você assume que pelo menos 18 graus vai você pegar o vinho na boca. Então, uma dica é descansar o decanter, às vezes numa vasilha que contém um pouco de gelo, e ir observando isso, né? Muito boa dica. Esse negócio é muito boa dica. Você coloca aqui o decantador em uma base com gelo aqui, e eu recomendo tirar aí, manter em 16 graus. Porque senão você coloca o vinho no decantador e aí ele fica numa vasilha onde não tem apoio, né? É a mesma coisa de você manter a garrafa, controlando essa garrafa numa salmoura. Só que quando você faz uma base, eu tenho um tabuleiro mesmo, quase. É uma coisa de fazer bolo. Eu coloco o gelo e faço uma base fria. Então, não vá brigar comigo, viu, Horácio? Porque isso é quase uma linha... Você está mais para a linha americana. Eu não vou falar que não uso, porque seria mentira. Eu até vou pegar aqui, ó. Vou dizer que não é mentira. Eu tenho aeradores criado por americano. E neste caso, eu imagino que você esteja sugerindo o uso do decanter para ele dar uma oxigenada, para ele dar uma expressão. Mas eu gosto mesmo de uma taça gigantesca que faz quase esse trabalho, olha. Bom, isso é uma ótima ideia também. O meu decanter está na própria taça. Isso, Vanessa, é também uma ótima ideia. Eu te vou falar a essência do meu pensamento. A essência do pensamento é que o vinho está vivo dentro da garrafa. Então ele fica apertado. É como a gente hoje está dentro de nossos... Estamos em casa. E a gente o único que quer fazer é sair a tomar aire fresco. O vinho é a mesma coisa. O vinho está como uma quarentena. O vinho está em uma quarentena assim longa. Foi o melhor que eu já ouvi em todas as lives. O vinho
tá de quarentena na garrafa, ele quer tomar um ar, quer sair para tomar um ar. Exatamente. Então, se a gente está experimentando isso hoje, a gente está em casa e a gente quer sair um aire fresco. Adorei. É Então, isso, gente, a filosofia. Por isso que eu uso taças grandes, mas é, para aproximar, para ficar pertinho de mim, tá? Para o vinho ir aerando e eu ir curtindo esse tempo ali. Até porque eu sou um pouco desastrada, eu costumo quebrar as coisas. Então, é melhor manter só a taça mesmo. não, com certeza, são jeitos, são detalhes, são coisas assim, tipo, que pessoas que não são tão expertas no negócio do vinho podem pensar que um pouco já mais de muita experiência, mas isto é desfrutar. Perfeito. São dicas para aprender e sempre que uno aprender alguma coisa, vai ficar melhor ainda os vinhos. Perfeito. Agora temos 10 minutos para falar de um vinho e 10 minutos para falar do outro, que são Vamos os lá. dois próximos. Os dois próximos que nós vamos falar já é da linha Grey, Uhum. que você já disse que também é o nome de uma arquitetura natural. O primeiro vinho que a gente vai falar é o GCM, Uhum. e aí quero que você diga. Não é mais um single vinear, como diz mesmo em inglês. Single block. Não, agora é um single block, mas o primeiro era. Eu falo Single... tão mal inglês Não. quanto A diferença, Vanessa, é super simples. Single vineyard, o que o single lado, vineyard. como é É um porque grande... eu só leio inglês. A Eveline deve estar ali rachando de rir de mim, porque eu não falo Não, inglês, só que leio. disse? Aqui você fala perfeito. Pronto. A diferença é muito simples. Eu vou explicar assim, tipo, single vineyard é você está escolhendo um cacho, uma vinícola de um território, de uma vinícola assim, de como se fala em português aí, eu esqueci. Mas é De single um pedaço de terra, de um de um pedaço de bloco. terra, de um bloco. Pedaço. Exatamente, um pedaço de terra. O conceito, então, do single vineyard é o mesmo conceito do single block. Mas single block é mais específico. Por quê? Pronto. Por quê? Porque single vineyard tem vários blocos dentro do single vineyard. Aí sim, Então, entendi. o single block, por exemplo, qual é o single block que fala... aqui você vê o single block contra rótulo e ele fala single block número 28. Entende? Então, um single vineyard pode ter 5, 6, 7 blocos. Então, o Grey é um nível... Vou pegar uma lupa porque o óculos não é suficiente. Mas, Gente, quanta informação! então, o trabalho com Grey, que eu sou muito apaixonado pela linha Grey, é um trabalho um nível maior de especialização. Já não é um single vineyard, é um single block. É específico o block 28. Tá mesmo aqui, 28. 28, e esse bloco tem uma característica de solo diferente que 10 metros mais lá. Esse vinho é feito só para jovem, né, Horácio? Porque as letrinhas estão pequenas. Eu vou passar o comentário aí para a equipe. Olha, só para jovem. Mas é assim, Vanessa, o Grey Single Block é um negócio mais especializado, entende? O que a gente fala procura um solo específico, selecionado pelo enólogo, chefe, que fala que nesse ponto específico, bloco 28, tem uma característica de solo combinada com a exposição do sol, combinada com a característica do vento, que faz que a garnacha, porque o bloco 28 tem a garnacha, tem a cariñena e tem o mataro junto. Ó, tem uma amiga minha de infância, vou dizer,
que quando completamos 25 anos, a gente falou, nossa, a gente já tem um quarto de século. A Isabela, ela está lá em São Paulo, em São José dos Campos, nos assistindo, e agora ela acaba de me lembrar que a gente já está quase com meio século. Era um quarto de século. Bom, São José dos Campos é Olha, muito estamos legal. quase com a idade do vinhedo, né? Um abraço aí para o pessoal de São José dos Campos. Perfeito. Ó, minha turma lá, ela também coordena uma confraria feminina para lá. Tá, muito legal. Bom, então, Vanessa, aí o que acontece? O bloco 28 tem uma altitude na Palta. A gente passou de um secano, a gente virou para o Vale Central ou a Palta, que é uma região muito top, é um paraíso de vinho de alta gama, e a gente desafiou nosso terroir, o terroir, a combinação do clima, do solo, de todos os aspectos geográficos e climáticos que influem na parreira. Então, o que a gente fez? A gente escolheu um ponto específico em Atlanta, em Apalta. Em Atlanta. Olha o lapso. Apalta, Atlanta. A gente escolheu aí um ponto específico em Apalta com altitude e a gente experimentou com variedades mediterrâneas. Ah, isso. E o bloco 28 é muito pequeno. Este vinho tem uma produção muito limitada. Estamos falando de 3 hectares para a Garnacha, estamos falando 1 hectare para a Cariñena e 1 hectare para Mataro. Inclusive, Mataro é 0,7 hectares, é muito pouco. É um negócio que a gente fez para desafiar a gastronomia, levar o melhor para vocês e fazer projetos diferentes. Que é a mesma casta, né? Que é a Mourvèdre Monastrell. Só para lembrar, porque às vezes as pessoas ficam um pouquinho assim relacionadas com castas diferentes, mas às vezes, né? A gente precisa lembrar que a gente tem para lá de 1.364 castas, como diz a Jancis Robson no seu livro Wine Grapes, mas a gente tem mais 5.000 nomes para as mesmas castas. Então, só para lembrar que é uma casta, neste caso, muito conhecida ali no sul da França, no Rhône, no Languedoc. Eu sou super fã dessa casta, viu? Super fã. Bom, a Garnacha tem uma história bem interessante no Chile. Também a Garnacha é uma variedade muito forte. É uma variedade que suporta muito calor no verão. E é uma variedade que é muito nobre, muito rústica. Ela tem também muito conhecida na Espanha, no sul da França. E no Chile, a Garnacha tem um desenvolvimento hoje em alguns lugares do secano de Maule. E a gente está experimentando numa palta com esta beleza do vinho que combina a Garnacha com a Cariñena também. Que a Cariñena tem outra pegada. A Cariñena chegou há 70 anos em Chile, assim tipo 1930 e 40, mais ou menos, para ajudar um pouco a dar cor a esses vinhos da época que era país. Sim, porque também a Garnacha também precisa um pouquinho dessa cor, porque ela é uma uva um pouquinho mais clara, né? Eu sou uma aficionada por essas castas e sou uma apaixonada pelo Priorato, então... Exatamente, tudo isso vem dessas culturas. E tem um blend muito famoso que é Garnacha, Syrah, Mourvèdre, né? Exato. E a gente a gente trabalha com John Duval, assessor australiano. Eu vi o vídeo dele e o John Duval, ele vende vinhos na Cantu também. São vinhos de chorar, né? Ele é um referente mundial, que ele tem uma parceria muito legal com Felipe Toso. Eles já se conhecem há muitos anos, desde 2004, 2005. E eles exploraram esta forma de fazer as coisas diferentes. Então, esta mistura de cepas ou cachos mediterrâneos, esta combinação de Garnacha com Cariñena
e com Movedre, o Mátaro, é uma mistura que tem um caráter único. Eu queria agradecer quem está aqui, que a gente chama muito, o Thiago Dalpisol. Uma Opa! honra, viu? Muito obrigada pela Grande presença. amigo aí. Algumas pessoas eu consigo ler, algumas eu não consigo ler. Então, e também assim, se a gente ficar atento, eles estão fazendo uma festa ali particular, igual fizeram ontem. Então, eles estão falando entre si, não conseguimos acompanhar tudo. Mas Agora eu quero que você me diga qual é a condição extrema, a condição adversa. Porque assim, você falou, são castas mediterrâneas. Ali no Mediterrâneo, principalmente no sul ali da França, exceto algumas regiões como La Clape, por exemplo, tem alguma certa altitude. Mas em se tratando do Mediterrâneo como quase um todo, não é um lugar de grandes altitudes. E aqui esse vinho, ele está colocado num lugar onde os vinhedos são super altos, é isso? Exatamente. Bom, a gente está em Apalta, uma região que começa aos 200 metros sobre o nível do mar. A gente tem um dos pontos mais altos, 475 metros sobre o nível do mar. A gente tem esta garnacha no bloco 28, garnacha carignana e Mátaro, Movedre, na média do 300, 350 metros sobre o nível do mar, que faz que a gente é uma das garnachas e carinhenas mais altas do Vale da Palta. Então, o desafio da gente foi aqui criatividade, Vanessa. Eu acho que são vinhedos mais recentes, né? Porque ao princípio não tinha vinhedos muito em altitude no Chile. Não, essas vinícolas foram plantadas pela gente. Estamos falando vinícolas parreiras que não são muito antigas, mas são parreiras que são muito fortes, elas são muito adaptativas. Você sabe que a garnacha também tem uma pegada que madura tarde, na Côte de Ron, dá muito bom rosés, é muito flexível, é uma variedade com características que dá para fazer muita coisa. Faz parte do corte de Chateauneuf do Pape, basta dizer isso. Exatamente. Então, eu acho que o grande desafio que a gente pegou aqui foi combinar estes sabores, estas culturas da Europa, da Austrália com John Duval, e fazer uma combinação de cepas, de castas mediterrâneas em nossa propriedade, que isso é importante, em um ponto geográfico, Vanessa, que você está lá e é inesquecível. Para mim, a parte dos vitícolas geográficas mais bonitas E para o da Chile região. está a quanto de altitude? 1000 e? No. Essa é 450. Essa Essa é 450. 350. Perfeito. Mas vocês também têm vinhedos proximamente dessa região central a mais de 1000 metros? Temos outro vinho, que é o Top Cabernet, que eu muito feliz a gente experimenta esse vinho em outra oportunidade, que é o Enclave. O Enclave. Enclave, que ele é um vinho que fica a 1.200 metros sobre o nível do mar, no Pirque, na Cordilheira dos Andes. A gente agora está na parte costa. Sim. Isso aqui, então, quando a gente fatiou o Chile nesse sentido, indo para o mar, nós temos 3 faixas, né? A faixa da costa, entre cordilheiras, porque são 2 cordilheiras. Tem gente que nem sabe muito sobre isso. Tem a grande cordilheira, que é dos Andes. Há uma cordilheira que fica um pouco antes do mar. Então, existe um vale grande que fica entre as 2 cordilheiras, né? Então esse vinho é dessa parte. Claro, a gente começou com um sensor costa, né? Costa. Agora a gente entrou entre cordilheira. Entre cordilheiras. Cordilheira, e a gente vai sair de novo para o norte, para a parte costa. Mas é uma costa bem difícil, né? Não é uma costinha, não. Uma costa complexa. É uma costa bem complexa. Isso é verdadeiramente extremo. E por isso que eu selecionei os vinhos para finalizar com um branco. Normalmente, você começa com um branco.
em uma palestra do vinho, você começa com os brancos, e depois você vai com tintos suaves até os tintos mais fortes. Outra quebra de regra que nós vamos fazer, né? Mas hoje foi uma quebra de regras total. Perfeito. E eu queria finalizar com uma pegada única. Sauvignon Blanc Atacama Que é é, este aqui. é um negócio de outro mundo. Aí foi uma visão do dono da vinícola, junto com Não, os isso não é enólogos da visão. vinícola. Isso não é visão, isso é loucura. É loucura, loucura, é parte do Não, nosso... visão é uma coisa que você sabe que tá tudo certo, vai dar certo e vai lá. Aqui não, aqui é um estado da loucura, eu Né? falo, quero fazer. Inventa e faz. E, Apanha, tem que apanhar e depois faz. Como diz. eu te vou falar, foi uma loucura mesmo. Foi um desafio muito grande. A gente começou tentando com variedades clonales, tentar de fazer a adaptabilidade via clone. E até que a gente descobriu com prova e erro, que o pé franco era por longo o mais adaptativo que tem. Tá bom. É, Para quem não está muito inteirado do assunto técnico que nós estamos falando, semana que vem, quando a gente for fazer a live com o nosso professor Márcio, ele vai falar da guerra, né? Do vinho e guerra, e vai falar antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da filoxera como pandemia no vinho. Então, isso que o Horácio está dizendo este vinho é como se fosse um antes da guerra e pós-guerra do vinho, porque a filoxera dizimou os vinhedos e tiveram que adaptar todos os vinhedos do mundo para fazerem neles um porta-enxerto. O que ele acabou de dizer foi, nesta região do deserto do Atacama, ao princípio, tentaram fazer as plantações dos vinhedos todos como se fossem do modo tradicional de fazer, protegendo a planta ali, colocando clones, ou seja, plantas que já estavam sendo reproduzidas e que estavam ali totalmente bonitinhas para serem plantadas. E aí ele disse que não, que tinha que ser a planta no pé franco, ou seja, ela própria, né, com a sua própria raiz, não tinha raiz emprestada americana. É esse que exatamente, é o grande problema. Por quê? exatamente. Ela não se adaptou? Ela no começo é um grande desafio vitícola. É um grande desafio para a gente cruzar a fronteira. Nunca ninguém fez vinhos neste ponto geográfico, porque é o deserto mais árido do mundo, o deserto de Atacama. Não tem coisa mais extrema de este vinho. Eu experimento muito Grey Sauvignon Blanc com Sancerre da França, outros terroirs um pouco mais minerais, calcáricos. E o Grey Sauvignon Blanc tem uma característica que faz muito bonito a adaptação pé franco, porque esse pé franco é puro. Isso é uma adaptação pura da Olha, natureza. se alguém puder me falar quanto choveu aquele dia aqui em janeiro, eu gostaria de agradecer. Porque este lugar que as uvas estão plantadas, chove ao ano 20 milímetros. Ou seja, Nada. você não acredita, Horácio, nós temos 1 minuto e meio para acabar. Opa! Tínhamos combinado de falar 30 minutos. O papo está muito bom aqui. Como vamos fazer? Vamos ter que repetir isso depois aqui, em outras oportunidades. E temos que dar um recadinho. Olha, gente, Vai. é o seguinte, tá dando para ler aqui? Upa. Ana Paula, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, os pedidos têm 30% de desconto, até, não sei a data direitinho, tem que ver com ela. Mas esses vinhos estão na Cantu e é oportunidade única de pedir, porque são vinhos raros, de condição extrema, falamos de cada um vinho de deserto, um vinho aí de costa, de corte, falamos de um vinho de uma casta única, muito antiga, e agora eu tenho 30 segundos para te agradecer muitíssimo, que honra, que aula! Não, quem agradece sou eu, Vanessa. É
É muito bonito estar compartilhando cultura. Isto é desfrutar do que a gente gosta, compartilhar o que a gente faz com muito esforço. Tem cada rótulo aqui, tem muitas pessoas comprometidas.